Muito boa tarde a todos, aqui quem fala é o Lucas, sejam bem-vindos aqui a mais esse canal maravilhoso. E hoje trazendo um vídeo para vocês um pouco diferente do habitual, mas vocês vão gostar desse vídeo, eu venho pensando muito em trazer isso. Não é nada hoje focado em servidor, nem nada assim do gênero, é mais um assunto que eu acho que eu posso aqui trazer para mostrar um ponto de vista para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a uns inscritos que vêm aqui se inscrevendo nesse canal, as pessoas que vêm aqui seguindo o meu conteúdo, vêm aqui comentando. Recentemente aqui tivemos algumas mudanças a nível de, como é que eu posso dizer? A nível, ao meu nível profissional, tive algumas mudanças a termos de conhecimento, desempenho, que eu vou estar aqui tratando com vocês, mas sem enrolação, bora lá pro vídeo. Então, como que vamos aqui começar? Recentemente, né, viemos aqui tendo uma grande crescente visualização aqui nos vídeos do canal, que inclusive, muito obrigado a todos, vocês são demais. Os vídeos, as visualizações, os likes que vocês deixam, os comentários que vocês deixam, são muito importantes para que esse canal cada vez cresça. E saibam, né, que cada vídeo que eu faço, cada um se complementa, então assista desde o primeiro até o último que foi lançado. Eu faço isso com muito amor e carinho, não é nada voltado para só fazer vídeo mesmo, porque isso é muito mais baseado no meu conhecimento, né? Então, por mais aqui que eu tenha duas coisas para fazer durante a minha vida, que é trabalhar, e a outra é tentar gerir a família, gerir os estudos e tudo um pouco mais, isso acaba por sempre me tirando um pouco do foco que também aqui é querendo estar continuando com esse canal. Mas isso não importa. O ponto é, como eu aqui moro fora, né? Isso aqui não é nada de, nossa, meu Deus do céu, que coisa de mundo diferente. Não, isso aqui é uma coisa que habitualmente já se transforma cada vez mais normal durante esse período, essa nova era, né? A famosa imigração acaba por se tornar uma coisa muito habitual. Muitas coisas que eu gostaria de saber antes de vir para cá me ajudariam 10 vezes mais a nível de conhecimento profissional. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais sério, apesar de que eu possa assim, vir fazer uma piada, mas a questão é o seguinte: quando você vem para fora, você tem que ter esses conhecimentos necessários ou não para você poder desenvolver. Isso vai diminuir, isso vai atrapalhar a sua carreira ou não? Depende de cada um. Então vamos aqui explicar. Meu nome é Lucas, eu tenho 24 anos, tenho um curso técnico em informática, mas a maioria do meu tempo eu trabalhei como professor de jogos de informática. Então, eu também dei aula de informática básica, Word, Excel, PowerPoint, como mexer no computador. Eu não entrei na carreira de como a maioria das pessoas entram numa empresa, se desenvolvem, fazem esse tipo de coisa. Não, meu desenvolvimento foi muito mais educativo do que propriamente técnico. E isso também me ajudou a ter um pouco mais essa conversa, essa dicção que eu tenho, porque eu lecionei, né? Então, lecionei informática em algumas escolas, as quais eram particulares, outras eram do governo, mas assim, eu não tenho certificado de professor, eu não sou licenciado, mas pelas instituições às quais eu trabalhei, eu tinha o termo de professor ou instrutor. O ponto é, a nível de informática ou qualquer outra coisa que você precise entender dentro da sua área, é que assim, há diferenças enormes relacionadas ao que você aprende no Brasil e ao que você aprende aqui fora. O ponto é, existe diferenças de investimentos. Isso depende muito do país que você vive, isso depende muito do governo ao qual você está, isso também depende como é que se chama, do incentivo que você recebe. Aqui, falando da minha experiência com uma pessoa que está aqui há 3 anos, o incentivo à tecnologia é alto, a nível escolar. Mas em termos de desenvolvimento para as pessoas poderem trabalhar, poucas pessoas querem ter esse tipo de desenvolvimento. Como assim? Aqui se tem uma possibilidade de você querer ser ou uma pessoa de exatas ou uma pessoa de humanas. E tá tudo certo, todo mundo tem esse direito e isso é muito importante, né? Sem as pessoas de humanas não existiriam as exatas e exatas não existiriam os humanos e vice-versa. O ponto é, esse investimento que é feito através do governo, através de estudos, aulas de informática, ajuda a perceber o mínimo. E isso faz com que você converse com pessoas que têm possivelmente um nível de conhecimento a mais. Você vê que aquela pessoa, por mais que ela não seja de informática, ela vai saber lhe responder algumas perguntas de sim ou não, não sei. Ela vai saber para que serve um antivírus, ela vai saber para que serve aquilo. Não que o brasileiro não tenha isso. A gente tem isso com a base do procurar estudar. A gente se vira com o que tem.
Mas o ponto é, o que eu vou falar aqui pra vocês que moram no Brasil e têm interesse pra cá? Lucas, se eu for com uma faculdade, eu vou me dar bem, eu vou arranjar emprego rápido. Lucas, eu não tenho nada, eu vou arranjar emprego, vou arranjar um trabalho, vou arranjar... Posso entrar num curso, sim ou não? Vamos aqui por partes. Respondendo a primeira pergunta, você tendo faculdade ou não, isso não vai responder isso não vai responder a sua pergunta. Independentemente de você ter ou não ter um conhecimento didático, literário, de você ser licenciado em alguma coisa, isso não significa absolutamente nada. Você pode ser de humanas e se você quiser aprender informática, é só você ter gosto. Primeiro ponto. Isso depende do país que você for, tá? Só lembrando aqui um ponto. Estou falando da minha visão aqui em Portugal. Portugal tem mercado de trabalho informático? Tem. Esse mercado de trabalho informático, ele é muito abrangedor que nem o do Brasil? Possivelmente não. É muito difícil você encontrar como a gente chama de help desk, que é tipo apoio de mesa, quando você vai para um técnico da empresa, pede para ele fazer uma formatação, esse tipo de coisa, ele não tem que saber tudo. Geralmente, dentro das empresas, eu estou falando por experiência própria, você aprende de pouco em pouco e você vai atribuindo cargos, e isso está envolvendo também o seu salário. O ponto é, quando você aprende alguma coisa aqui, você tem que aprender o que todo mundo sabe. Você não aprende só uma coisa porque... Vamos aqui dar um exemplo. Existe o assistente de RH e existe a pessoa que toma conta do RH. Aqui não. Aqui todo mundo é do RH. Só que as funções são distribuídas igualmente a todas. Então, vamos supor que você faz fechamento de folha e eu não faço, eu vou ter que saber. Porque no dia que você faltar, eu vou ter que fazer essa atividade por você. Porque você está de férias ou porque você está doente. O ponto é, principalmente aqui, você tem isso é porque é uma coisa cultural, tá? Você tem que entender que, assim, você pode perceber um pouco mais sobre o serviço que você vai ter, o trabalho que você vai ter, relacionado à cultura do país a qual você vai morar. Então isso depende muito do país, cultura, conhecimento, estudos, tudo mais. Mas não o nosso, do país ao qual você vai. Então, aqui todo mundo é habituado a fazer tudo que todo mundo faz, até mesmo o que o patrão faz também. Obviamente que tem muitas coisas que, pronto, não vão ser direcionadas a você. Mas tem. Então, assim, falando bem sincero, o que você pode trazer de conhecimento? Tanto básico, mas um básico pouco avançado. Como assim? Obviamente que por ser brasileiro, eu compreendo também essa necessidade, eu compreendo também que nem todo mundo pode chegar lá, comprar um telefone que custa 5 mil reais para poder aprender a mexer nele, para poder ter esse conhecimento. Aqui, pelo menos de tudo um pouco você tem que saber. E quando eu falo de tudo um pouco, eu falo de tudo um pouco mesmo. Até você descobrir qual que é o problema que dá naquela conta Office 365, cara, você vai ter que aprender. Não tem aonde você fugir. Então, por exemplo, eu nunca tive um iPhone, mas eu sei como mexer num iPhone. Eu já peguei um? Já, eu peguei num iPhone 4 ainda por cima, que nem existe mais. Mas o ponto é, você tem que ter curiosidade ao ponto que essa curiosidade faça com que você busque soluções sem alguém ter que te falar ou ter que te passar alguma coisa. Aqui é muito baseado no que é o seguinte, ó, você quer aprender? Você quer ter isso? Então você vai ter que buscar ser excelente naquilo que faz. E ser excelente não é saber de fazer de tudo um pouco, é saber fazer, saber explicar e também mostrar como é que faz. Porque na área de informática, sendo bem sincero, isso aqui pode ser uma opinião impopular. Vocês inscritos têm todo o direito de discordar disso. Eu sou muito parcial nesse ponto. Eu compreendo um ponto de vista alheio, mas eu também tenho o meu ponto de vista e mantenho ele. Caso eu mude, a gente sempre tem um ponto para conversar, que eu acho interessante, de forma educada, que é tudo que você aprende em informática não vai ser um certificado que vai te dar um salário. Vai ser o reconhecimento que você precisa. E se você quer ter o reconhecimento, você precisa ter o conhecimento. Você precisa ter o interesse de ficar sentado na frente de um computador por mais 2 ou 3 horas para procurar uma solução de alguma coisa que pode ter te aparecido uma única vez na vida. E é isso que faz um pouco de diferença. Entende? Vou dar um exemplo muito básico. Endereçamento IPv4. Tá todo mundo careca de saber que o IPv4 é o endereçamento que a sua operadora vai distribuir para o seu computador e a sua operadora vai ter a gama, certo? Vai ter a gama 192.168.1.x alguma coisa.
Você pode saber também como que faz abertura de portas no roteador, para que ela serve, quais portas servem, configuração de VPN e tudo mais, há um nível de configuração do Windows, não do Tailscale, porque o Tailscale é uma configuração previamente automática, mas são essas coisas por a mais que você vai entender. Por exemplo, o que é um DMZ? Eu acho que muita gente não conhece o que é um DMZ. Para quem não conhece DMZ, no roteadores aqui de Portugal, não sei no Brasil se tem ou não, se chama Zona Desmilitarizada. Traduzindo, nesse local, quando você coloca um endereço IP de algum equipamento, ele vai ter todas as portas TCP e UDP do roteador abertas naquele local. É como se fosse um quartinho sem regra. E você deixa lá. Então, você sabe para que serve um DMZ? Se não, você vai ter que procurar. Você sabe para que serve colocar um roteador em modo bridge? Você sabe para que serve isso? O meu ponto aqui não é questionar o seu conhecimento. O meu ponto é que você entenda o que eu estou falando e você se auto-questione de uma forma saudável. Que você procure entender, porra, o que ele está falando tem um pouco de sentido. Porque assim, se apegar ao básico, todo mundo sabe. Se eu falar para você, se você pegar um roteador, de um roteador TP-Link, ligar na porta 3 do seu roteador, e aí você configurar o seu roteador TP-Link para ficar como access point, você sabe fazer isso? Se sabe, beleza, perfeito. Agora, se eu te perguntasse, se você colocar o seu roteador da operadora e o seu roteador TP-Link no modo bridge, quais seriam os defeitos e os problemas de sub-rede NAT que a sua rede principal teria? Me explica. Então isso tem várias coisas que por curiosidade, por interesse, você pode acabar conversando com alguém. E nada melhor do que você conversar com alguém que tem a mente aberta e ainda por cima que te explique com bastante calma. Porque essas coisas vão te agregar num conhecimento ao ponto que se você precisar dar um suporte técnico para alguém, para alguma empresa, você que dá suporte, você saiba valorizar o seu conhecimento, porque o seu conhecimento e a sua mão de obra tem valor. E isso é muito importante você entender. Você como técnico, você trabalhando por independente, tem que entender que você tem que fazer o serviço com certeza, porque você não pode fazer uma coisa sem a devida certeza. Eu vou ser bem sincero, se eu não sei alguma coisa de informática, eu trago um vídeo ainda por cima outro corrigindo. Então você tem que ter essa certeza que você não tem e você tem a certeza que quando você fez bem feito. E quando você não sabe, assumir que, tipo, não vou fazer para não dar um erro. Eu posso procurar. E de tudo mais um pouco. Então tem esses pontos, esses pormenores que atingiram eu como um técnico, porque sou formado em técnico, ainda por cima tenho licenciatura, ainda por finalizar, de análise análise de desenvolvimento de sistemas, mas eu deveria ter feito redes, recomendação minha, rapazes, façam por redes. Que isso acaba por ser sempre um avanço para você. Então, sempre tenha curiosidade a um ponto. Nunca deixe com que você saiba de uma coisa e você fala, beleza, eu vou deixar aqui. Não, pô, pesquisa mais. Vai em fórum, dá uma lida. Não tô falando que existe uma diferença entre o brasileiro e o português, ou o brasileiro e o americano. Não, existe diferença de tecnologias que são investidas. Por exemplo, aqui já tem o Wi-Fi 6, até onde eu sei o Wi-Fi 6 no Brasil, não sei quando chegou, não sei ainda nem se chegou ainda. Aqui o 5G já tinha há um certo tempo. Então você acaba por entender que você precisa estar um pouco mais atualizado e você acaba percebendo que você ficou um pouquinho para trás. Mas isso é normal, porque existe uma diferença geográfica e tecnológica. Até porque aqui o investimento bruto dessas empresas existem. Você vai comprar um computador, você vai saber que você vai comprar um equipamento de boa marca, boa qualidade, e você saber disso, mesmo que você seja um varejista, que você venda esse produto no mercado, mesmo que você trabalhe numa loja de informática, é interessante você chegar para um cliente e ele perguntar, olha, isso aqui para mim vai ser bom? Mesmo que ele não queira saber quantos hertz tenha, foda-se, você vai falar pro cara, é bom. Você vai estar levando uma coisa boa, mas você tem que ter certeza do que você está falando é verdade ou não. Você tem que ter estudado aquele processador que você não faz ideia. Você tem que entender qual que é a diferença de um Intel em questão de desempenho, a questão de um AMD em questão para desempenho. Cada um tem a sua diferença. Por exemplo, eu sempre usei computador Intel. Eu fui procurar ter interesse somente agora por AMD, porque eu não entendia nada de AMD. Então, são esses pontos que você vai analisando, pesquisando na internet, site para montar computador, se você sabe, se você desaprendeu, como eu também desaprendi, que você vai fazendo tudo na marra, você vai fazendo tudo sozinho. E uma coisa muito importante é, se você não lembra de algum procedimento que você está esquecido, faça manualmente. Vou dar um exemplo muito prático.
Eu desmontei o meu PlayStation 4, que inclusive tá nessa gaveta aqui. Eu não jogo mais, eu só jogo no PC hoje em dia. E eu precisava trocar a pasta térmica, que inclusive, pra não falar que eu tô mentindo, ó, tá aqui, ó. Desde 2022 que ela tá aqui comigo. Essa pasta térmica aqui é muito boa. Acho que eu vou ter que comprar outra, que essa aqui já deve estar estragada. Todo vídeo. Eu não sabia como desmontar um PlayStation 4, mas você vai falar, putz, Lucas, um PlayStation não tem nada a ver com computador. É quase a mesma coisa, tem processador, placa de vídeo, memória RAM, a diferença é que não dá pra arrancar nenhuma peça. Cara, se você sentar 2 minutos, procurar um vídeo e apontar num caderno, sai daqui, moça. Se você procurar num vídeo na internet, anotar no caderno todo o procedimento que você faz, e você literalmente ter isso aqui, ó, do seu lado, você vai ter basicamente tudo na sua cabeça. Você vai anotar, você vai entender como é que funciona. Obviamente que você precisa fazer isso repetidas vezes. O que você faz repetidas vezes não se torna algo repetitivo, se torna um hábito. Se é um hábito que saudável, vai se tornar algo saudável. Se vai ser algo tóxico, vai te deixar você mais tóxico. Então esse vídeo aqui vai ser um quadro piloto, eu vou assim dizer. Eu posso tentar trazer mais vídeos, tanto assim, mais nessa parte comunicativa, que eu acho muito importante, mas também trazer um pouco mais junto da parte técnica. Vocês aí que ficam à mercê de dizerem se gostaram ou não, é importante vocês dizerem isso. Mas eu sinto que assim, se você que tá aí com o passaporte na mão, querendo conhecer o país afora, mas tem receio do que você sabe, saiba de uma coisa, o que você sabe ninguém pode tirar de você ou falar que tá errado. Você aprendeu de um jeito. Agora cabe a você querer pegar esse conhecimento e melhorar ele, deixar ele mais polido. Eu não sou um cara foda demais, até falei palavrão, desculpa. Eu não sou, meu Deus, o Master Blaster, não trabalho para a Microsoft, mas eu trabalho para uma empresa, ao qual eu me orgulho de trabalhar todos os dias, e eu falo isso com certeza, porque eu gosto do que eu faço, de forma home office. Então, se você tem interesse e quer fazer isso, busque melhorar seu conhecimento. E se principalmente a empresa ou o lugar que você trabalha lhe dá essa oportunidade, não pense duas vezes. Vocês têm que pensar da seguinte maneira, vou dar aqui minha dica. Se lhe dá um salário digno, te dá conhecimento, ainda por cima não te envergonham pelas suas dúvidas, que é o principal disso tudo, porque você tem dúvidas, e se a sua dúvida é uma dúvida que para uma pessoa pode parecer idiota, e na minha visão nenhuma dúvida é idiota, pergunta do mesmo jeito. Você tem que perguntar. Porque antes de você tirar a dúvida e tá tudo resolvido, ou você ficar com aquela dúvida e você transformar aquilo lá numa ideia totalmente errada. Então é muito mais fácil você se corrigir. É muito mais fácil você se corrigir do que você exatamente ficar com aquela ideia errada, entende? Então, quando você for viajar para fora, olhe para a seguinte coisa: é uma empresa conhecida? Primeiro pesquise esse ponto. Quando se tiver uma entrevista, pergunte salário, pergunte bônus da empresa. Quais são os bônus? Tem vale-refeição? Tem auxílio de saúde? Tem alguma ajuda de custo, alguma coisa, entrega um equipamento, o equipamento é da empresa, eu que tenho que prover o equipamento. Tudo isso você tem que pensar. Se nesse caso de pelo menos 5 dúvidas que você tiver, 4 foram respondidas e só uma ficou, aí você vai ter que, por exemplo, pensar, pô, de 5, 4 dessas foram só vantagem, isso aqui que é mínimo eu consigo lidar. Você tem que olhar para você, você tem que olhar para sua situação. Você tem que olhar para o que você está fazendo e você tem que pensar, pô, dá para agregar isso ou não? Cara, você tem que ver toda a situação, tanto do mercado de trabalho, tanto na questão do seu investimento monetário, o quanto você pode investir no produto, o quanto você pode economizar e investir mais em você, no seu conhecimento. E se essa empresa te dá esse ponto, né? E você entender cada vez mais e eles estarem ali fazendo um progresso, uma carreira de conhecimento com você. Esse aqui é o ponto. Agora cabe a você, se você tiver dúvidas, mandar aqui embaixo aqui no campo de comentários e me seguir aqui nas redes sociais, ok? Eu aqui agradeço imenso por vocês aqui estarem assistindo esse vídeo. Muito obrigado aos exatos 432 inscritos que eu acabei de olhar aqui para minha cola, que tá aqui do lado. Esse vídeo aqui é um pouco mais sério dos demais, né? Todos os vídeos aqui são muito técnicos porque eu gostaria de ter essa conversa aqui sem nada impedindo a gente. Se você tiver dúvida, manda aí no comentário. Você aí que tem o desejo de viajar, tem o desejo de conhecer o país afora, pergunta. Talvez eu possa aqui te dar uma orientação,
possa aí te dar alguma dica do que você possa fazer e do que você possa aí tentar melhorar aí no seu conhecimento, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.